estar aqui entre vocês, disponibilizando o nosso coração para mais uma vez podermos adorar a Deus juntos e ouvir a sua palavra também juntos. Vamos ler novamente o texto que nos conduz até aqui e que já foi lido pela Nadine. Lucas 9, versículo 18 a 25. Lucas 9, versículo 18 a 25. E diz assim o texto. E obrigado pela dica, de facto agora está-se a ouvir muito melhor, até eu ouço melhor. Sim, senhor, muito obrigado. E obrigado aí à Regi. Então diz o seguinte, Lucas 9, 18, voltando a ler mais uma vez. Estando a versão, isto é, a tradução pela qual estou a ler, é uma tradução um pouco mais antiga, mas por acaso gosto mais da tradução mais moderna que a Nadine leu, mas de qualquer forma estou a seguir a tradução João Ferreira de Almeida. E diz o seguinte: estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ora, algumas outras traduções, és o Messias. Versículo 21. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. A si mesmo se negue. Dia a dia, toma a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Vamos orar para preparar a nossa atenção também para aquilo que vai ser dito. Querido Pai, quero-te agradecer por esta oportunidade de abrirmos a Tua Palavra neste país em que temos essa liberdade. Obrigado também porque nos confrontas com o nosso próprio pecado pessoal, nos confrontas, mas também nos dás orientação, Senhor. Não nos confrontas só, mas indicas-nos o rumo a seguir. Muito obrigado, Senhor. Eu não tenho capacidade para compreender toda a realidade espiritual de que a Tua Palavra fala, e muito menos o pecado que há em mim leva-me a percebê-la. Ajuda-me, Senhor. Ilumina-me pelo Teu Espírito Santo, assim como o resto desta congregação. Sem a ajuda do Teu Espírito Santo, nós não vamos chegar lá, Senhor. Ilumina-nos agora, Pai, no nome de Jesus. Amém. Há uma fábula, talvez das melhores fábulas, pelo menos eu pessoalmente é a que eu gosto mais, de La Fontaine. A fábula da raposa e do corvo. É talvez das fábulas mais conhecidas, La Fontaine, e é talvez daquelas que eu mais aprecio. E recordando esta fábula, a maior parte de vocês ainda se lembra, mas chega uma raposa junto do mar, vê um corvo com um queijo no bico, um bom queijo. Eu por acaso não gosto de queijo, nesse sentido a fábula para mim até nem encaixa muito bem, mas compreendo. Imagina outra coisa no lugar do queijo. E está lá o corvo com o queijo no bico e a raposa chega-se ao pé do corvo e diz: que bonitas penas que tu tens, és tão bonito, que ave majestosa. Uma ave assim tão majestosa também deve ter um canto muito bonito. Gostava-te de ouvir cantar. É extraordinária. E o corvo, levado por tantos elogios e acreditando em tantos elogios, abre o bico para revelar que de facto também tinha uma boa voz. E ao fazer isso deixa cair o queijo e a raposa apanha o queijo
e leva-o para comer. Esta é a simples fábula, contada na versão mais resumida, há outras versões mais longas, e é uma fábula que representa exatamente o que nós temos aqui, no versículo 25 deste texto. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se, ou a causar dano a si próprio. O queijo aqui é a alma do ser humano. O queijo aqui é o contrário de fazer-se mal a si próprio. O queijo aqui, perder o queijo aqui, representará o fazer dano a si próprio. Perder-se. De facto, a nossa sociedade e nós próprios leva-nos a colocar o nosso foco em muitas outras coisas que não a realidade temos diante de nós, que não o queijo temos diante de nós. Principalmente para cristãos isso acontece bastante. O cristão tem acesso a um queijo que está diante dos seus olhos, tem acesso, já ouviu, mas muitas vezes perdido entre as diversas propostas de vida, o cristão pode-se perder não percebendo bem que afinal aquilo de que ele precisa e de que tem tanta necessidade é o queijo que segura no bico. E convencido, perturbado na sua orientação, olhando para o outro lado e não para o que tem à sua frente, ele começa a cantar, abre o bico e perde o queijo. E perde-se a si próprio. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Vamos ao início do texto, porque o que hoje eu gostaria de focar é o que é isto de se perder então efetivamente. Qual é a proposta que Deus dá para nós como sentido de vida? Que Deus é este e que caminho é este que Deus propõe para nós? Que queijo temos nós diante do nosso bico? Que queijo temos nós diante do nosso bico? E para percebermos isso, nós podemos ver desde o início que o mundo não mudou muito. Da mesma forma como há 2000 anos atrás, os discípulos precisaram de ver a sua mentalidade alterada para perceber o que é que tinham diante deles. Também nós, assim, hoje precisamos de perceber o que é que temos diante de nós. Não é fácil aprender isto, e vamos ver o porquê. Vocês vejam no versículo 18, Cristo faz uma simples questão aos discípulos. Quem é que eu sou? E havia muitas opiniões. Muitas opiniões. Alguns achavam que ele seria João Batista, não tinham ouvido que João Batista já teria morrido. Outros achavam que era Elias, de alguma forma, na cultura judaica, baseada ainda nas escrituras, havia a ideia de que Elias não tinha morrido, então pelo que Elias poderia aparecer a qualquer momento. E alguém disse que era um dos antigos profetas. Algumas pessoas achavam que Jesus Cristo podia ser algum dos antigos profetas, que sei lá, que tivesse aparecido novamente à vida. Mas havia uma outra hipótese. Havia a hipótese de Jesus Cristo ser o Cristo, isto é, ser o Messias que o povo judeu tanto esperava. O povo judeu ansiava por uma libertação do jugo romano, do Império Romano, e de alguma forma acreditava que essa libertação do Império Romano viria a partir de um homem abençoado por Deus, que iria comandar os judeus em guerra contra o exército romano, contra César, de modo a se libertarem dessa opressão e desse jugo ao qual eles estavam submetidos. Pedro é a pessoa que identifica Jesus Cristo, esse Messias, que os judeus estavam à espera. E diz assim no versículo 20, já na segunda parte: então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus, isto é, és o Messias. Pedro, ao dizer isto, ele está simultaneamente a identificar Jesus à coisa certa, mas ao mesmo tempo ele também o faz através dos óculos da sua cultura. Ele percebeu, e acreditamos nós, como diz a Escritura, até orientado por Deus, ele percebeu que entre as diversas opções, Jesus Cristo não era Elias, não era João Batista, não era nenhum profeta ressuscitado, mas era o Messias, que eles estavam há tanto tempo à espera. Ele percebeu isso revelado pelo Espírito. Mas percebeu isto revelado pelo Espírito, mas ainda dentro do quadro interpretativo da sua cultura. Qual era? A ideia de que mais cedo ou mais tarde, ou Jesus Cristo pegava numa espada,
ou levava outros a pegarem a espada para lutarem contra o Império Romano. Era deste Messias que Pedro estava a falar. Vocês não precisam de abrir, mas exatamente no mesmo episódio, quando é contado em Marcos, o autor de Marcos esclarece-nos ainda que este Pedro, que percebeu que Jesus Cristo era o Messias, assim que Jesus Cristo começa a falar de um caminho que Pedro não entendia, que era o caminho da morte, que era o caminho do sofrimento, já lá vamos ver, Pedro reage e diz assim, vocês não precisam de abrir, está em Marcos 8, Pedro chama ao parte e diz assim, e começa a reprová-lo, dizendo, não, com certeza não é isso que te vai acontecer. Passar pela morte, passar pelo sofrimento, com certeza não é isso. Pedro, apesar de ter percebido que Jesus Cristo era o Messias, continuava a encará-lo a partir dos moldes normais da sua sociedade. Que moldes eram estes? Era impossível lutar contra o Império Romano se não se tivesse um exército próprio. Como é que um povo poderia fazer guerra a um dos maiores impérios de há 2000 anos atrás? Através de guerrilha. Os judeus eram fantásticos na guerrilha. Minavam locais estratégicos, faziam ataques surpresa a alguns soldados romanos. Era assim que eles faziam. Aproveitavam-se das fragilidades internas do Império Romano. Os Césares às vezes tinham mania de andar a lutar uns contra os outros. E o que é que eles faziam? Aproveitavam-se disso, no período mais frágil do Império Romano, e tentavam atacar os romanos também nessa altura. E era disto que Pedro estava à espera. Pedro estava à espera, de uma forma ou de outra, que ele conseguisse ver isso acontecer. E então os judeus passariam a ter controle sobre as suas próprias vidas. Este é o caminho que ainda hoje nos é oferecido. É um caminho muito próprio, que é o caminho do poder, de uma certa violência, do caminho onde eu, para conseguir alcançar o que eu quero, ou o que eu acho que preciso, eu imponho, eu uso da força. Mas não era este o caminho que Jesus Cristo estava a propor. E vamos ler novamente esse versículo que choca os discípulos e onde Cristo começa a explicar-lhes que sim, ele é o Messias, mas é um Messias um bocadinho diferente daquilo que eles estavam a pensar. E o caminho deste Messias, o caminho que Deus propunha há 2000 anos atrás e que nos propõe hoje, é um caminho que nos choca. É um caminho difícil de entender, mas é o caminho que Deus escolheu. Lucas 9, a partir do versículo 22, diz assim: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. O caminho que Deus sugere é o caminho do sofrimento, da morte, da perda. É o caminho do sofrimento, da morte, da perda. Que caminho é este? Que estranho caminho é este? Se nós olharmos desde o início da história de Cristo, nós percebemos que este caminho de Deus, de facto, não é muito compreensivo, ou imediatamente compreensível, ao nosso entendimento, logo desde o início. Eu já vos disse aqui uma vez que, se eu fosse Deus, eu nunca teria mandado vir uma criança a este mundo, esperar que ela crescesse, que ela atingisse os 30 anos, para depois então começar a falar e cumprir, iniciar o propósito pelo qual ele veio. É um caminho esquisito este. É um caminho de um processo muito longo, muito moroso, e que aparentemente não faz sentido. Na minha opinião, faria muito mais sentido, por exemplo, aparecer um homem lá vindo não sei de onde, e perante um nevoeiro qualquer, e apresentava-se, dizendo, olha, vim sabe-se lá de onde, e começava a pregar, e começava a fazer aquilo pelo qual tinha feito. Nas empresas de hoje, este processo seria considerado um processo muito moroso para se alcançar os objetivos pretendidos. Nenhum bom gestor hoje faria uma coisa destas. Ou então,
Não, dependendo do objetivo. Dependendo da profundidade do objetivo que ele queria alcançar. Jesus Cristo, em vez de aparecer assim no meio, já com 30 anos, ele passa por um processo de nascimento, de cuidado, de ser criado por pais, de crescer, de aprender a cultura, aprender a língua, aprender as escrituras, e só depois, passar 30 anos, iniciar o seu ministério. É muito tempo. É um caminho estranho este. E não só é um caminho estranho, como é um caminho, porque demorou muito tempo, como é um caminho que levou a algo aparentemente que era uma derrota. Que derrota era essa? É aquela que ele está aqui a falar. No versículo ainda 22, depois de ele ser rejeitado pelos principais religiosos do seu tempo, ele prevê que ia ser morto. E ele foi morto na cruz. Caminho estranho este. Caminho da morte na cruz. Como é que alguém pode ganhar morrendo? Como é que alguém pode ganhar morrendo? Como é que nós podemos vencer morrendo? Caminho estranho este. Claro que depois a seguir ele diz que ao terceiro dia ressuscitar. Mais uma vez um caminho estranho. Porque se é para nascer, para que passar pela morte? Ou então se calhar eu tenho de passar pela morte para poder nascer novamente. Mas não é um caminho óbvio. Não era um caminho óbvio para os discípulos há 2000 anos atrás. E não é com certeza para nós hoje. E por isso é que Pedro reagiu, como é o pecado vos li, por isso é que Pedro reagiu mal, achou aquilo estranho. Morrer? Mas para quê? O Messias vem para cá para conquistar e para mandar. Para mandar. Não é para morrer, não é para sofrer. Para mandar. Pedro não entendeu isto. E nós hoje também temos dificuldade em entender. A seguir a Cristo ter tentado explicar qual era o caminho pelo qual ele ia passar, ele começa a aplicar o seu próprio caminho à nossa própria vida. E diz, no versículo 23, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma a sua cruz e siga-me. O caminho que Deus nos propõe é um caminho de negação do nosso eu. Estranho. É um caminho que nos leva a tomar a nossa cruz, o nosso sofrimento, as nossas dificuldades. Não parece um caminho para a vitória, pois não? Não parece de facto um caminho para a vitória. Não parece um caminho para a felicidade. Na nossa cultura nós estamos habituados a fugir do sofrimento, e ao fugir do sofrimento, então sim, nós vamos alcançar a felicidade. Este caminho é muito estranho. Mas é o caminho que Deus propõe. E a seguir diz aquilo, versículo 24 e 25, nós já vimos, que parece um paradoxo. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quiser perder a sua vida, esse a salvará. Mais uma vez, isto desemboca num paradoxo. É um caminho de facto esquisito de se perceber. Se eu quiser ganhar a minha vida, então tenho que estar preparado para a perder. Se eu quiser perder a minha vida, então eu vou tentar ganhá-la. Quando eu tento ganhar a minha vida, então eu perco-a. Tal e qual como o corvo. Tal e qual como o corvo. Para ganhar aquilo que a raposa lhe estava a oferecer, ele teve de abrir mão do queijo, que era realmente aquilo que era importante na sua vida. Eu gostava que vocês pudessem abrir ainda em Lucas 6, para percebermos que a proposta deste caminho é de facto diferente daquilo que a sociedade nos propõe e é de facto diferente daquilo que nós temos a tendência de seguir. Na sequência desta proposta, Jesus Cristo, em Lucas 6, versículo 32, vamos ler apenas 2 versículos, Jesus Cristo diz, Lucas 6, 32 e 33, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores amam os que os amam. Se fizeres o bem aos que vos fazem o bem,
Qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E vamos ficar apenas por aqui, basta. Mais uma vez, percebemos que Jesus Cristo está-nos a querer dizer: é natural nós amarmos quem nos ama. É natural. Amar-nos quem não nos ama, esse caminho é que é um caminho bem diferente, bem difícil. É natural nós fazermos o bem a quem nos faz bem. Fazer o bem a quem nos faz o mal, esse é o caminho difícil. Este caminho que Deus propõe é o caminho da fragilidade. E é um caminho que eu, pessoalmente, tenho tentado compreender à medida que eu vou envelhecendo. Percebi que, naturalmente, pela educação que eu tive dos meus pais, que fizeram um excelente trabalho, acho eu, apesar de não serem cristãos, pelo menos o meu pai, mas fez um excelente trabalho. Mas não foi o caminho que eu aprendi da parte da minha família, e não foi o caminho que eu aprendi da parte das pessoas que estão à minha volta. Não é o caminho que eu aprendo da parte dos filmes que eu vejo, não é o caminho que eu aprendo da parte até de amigos que eu tenho. O caminho da fragilidade é um caminho que nós não queremos seguir. É o caminho onde, para vencer, eu tenho de estar habituado e tenho de estar preparado para perder. É o caminho para ganhar a vida, eu tenho de estar preparado para morrer. É o caminho que, para amar, eu tenho de estar preparado para não ser amado. Por que razão é que nós deveríamos dar ouvidos a esta proposta? Eu duvido que não haja nenhum cristão no meio da sua caminhada não tenha, de alguma maneira, colocado a seguinte questão: por que razão eu devo seguir este caminho? Por que razão? Um caminho que aparentemente é tão estranho. Um caminho que aparentemente não é intuitivo, de modo algum. E a razão é esta: não é possível amar sem morrer. Não é possível amar sem morrer. Jesus Cristo percebeu que para nos amar tinha de estar disposto a morrer. Jesus Cristo compreendeu que para ser não só o nosso Deus, mas também o nosso amigo, para estar de facto ao nosso lado e não só em cima, ele teria que estar disposto a sacrificar-se por nós. O caminho da fragilidade é um caminho que nos liberta. E de facto é difícil compreender isto, mas ao mesmo tempo, eu não sei se vocês já experimentaram isso na vossa vida ou não, mas é aquela ideia de que... Vocês já viram aquele filme do... É um filme que é já um clássico, Fight Club. Um filme já velhinho, já tem 17 aninhos. Não estou a dizer que as pessoas com 17 anos sejam velhas, não é isso? Mas já tem alguns anos. Fight Club. E no filme Fight Club, o Brad Pitt, que faz uma personagem muito curiosa, diz que as coisas que nós adquirimos acabam mais cedo ou mais tarde por nos possuírem. Vou voltar a repetir de outra forma. As coisas que nós possuímos, mais cedo ou mais tarde, acabam por nos possuir. E nós temos mesmo essa tendência. Se de facto aquilo que nós queremos, muito, mesmo muito, do qual depende a nossa vida, é, sei lá, um telemóvel topo de gama, aquele telemóvel topo de gama vai acabar por consumir a nossa vida. Na Guiné-Bissau eu cheguei a ver isso, pessoas a passarem fome para conseguirem comprar um telemóvel. Porque o telemóvel seria algo que definia a sua identidade. Aquilo que muitas vezes, aquilo em relação ao qual nós nos agarramos para definir a nossa identidade, acaba por nos consumir. Não somos nós que somos donos daquilo. Aquilo acaba por ser o nosso dono. Cristo e Deus apresentam-nos um caminho muito diferente. O caminho
onde o momento em que eu estou preparado para largar é o momento em que eu de facto consigo receber. Eu largo e então aí eu consigo receber. E é o caminho do amor. E é o caminho do amor. Quem ama, morre. Morre para si próprio, tal como Deus morreu por nós. Nós morremos quando nos casamos. Um casamento não pode funcionar se a pessoa não está preparada para morrer. E é bom fazer isto. Eu vou aproveitar que está aqui a Vera, ou não está, ela já foi embora. Não sei onde é que ela está. Mas então já não funciona, que ela deveria estar aqui. Mas sim, vocês contam, exatamente. Mas o casamento é uma coisa que oferece muitos obstáculos, muitos desafios, muitos mesmo. Mas o casamento é uma oportunidade que eu tenho para morrer para mim mesmo. Ou seja, eu tenho de estar preparado para abdicar de coisas que eu achava que eram essenciais para mim. E o que é extraordinário é que quando eu finalmente consigo morrer para essas coisas, eu percebo-me mais livre. No momento que eu estou preparado para morrer para essas coisas, eu de repente percebi, uau, eu afinal estou bem mais livre, bem mais leve. Bem mais leve para quê? Para amar a Vera. Porque eu de repente morri para alguma coisa que eu achava que era essencial. E a Vera com certeza terá a mesma coisa que dizer acerca de mim. A Vera também tem abdicado bastante. A Vera também tem abdicado bastante para estar casada comigo. E na nossa cultura atual, abdicar, morrer para, negar-se a si próprio, são coisas que parecem palavrões. Parece uma asneira tremenda. Porque, e eu que sou filho desta geração, parece que há alguma coisa no meu interior que até reage, dá assim um coice. Porque eu não gosto de ouvir essa palavra. Parece mesmo uma afronta, uma calúnia que fazem. Abdicar eu. Cristo ao morrer, ele abdicou de tudo por nós. E é esse o caminho que ele nos propõe. Ainda em Lucas 6, vocês não precisam de abrir, depois de Jesus Cristo ter explicado que raio de caminho é esse desculpa a expressão, de amar quem nos ama. Isso é perfeitamente normal. Amar quem nos ama é perfeitamente normal. O outro caminho é que é diferente. E ele diz, mais à frente, no versículo 40, ainda em Lucas 6, ele diz mais à frente o seguinte: o discípulo não está acima do seu mestre. O discípulo não está acima do seu mestre. O caminho que Deus fez é o caminho que ele nos propõe fazer. Morrer para nós próprios. Vamos lá novamente voltar a Lucas 9 e a ler com mais atenção os versículos 24 aliás, 23, 24 e 25. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se nega, ou negue-se a si mesmo, dia a dia toma a sua cruz. Nós ao lermos este versículo e ao ouvirmos esta expressão de tomar a sua cruz, nós temos a ideia de tomar a cruz é carregar as coisas que eu não gosto. E como eu sou cristão, pronto, há esta coisa do cristianismo que é um bocado masoquista, que é um bocadinho sofrida, e pronto, é isso. É ser cristão, é sofrer e carregar, etc. E portanto, aquilo que eu não gosto é a minha cruz. Mas na verdade não é isso. Não tem nada a ver com aquilo que nós gostamos ou deixamos de gostar. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com toda a raiz do nosso ser. Tem a ver com a vontade que nós temos de sermos independentes e de não queremos contar com, ou não precisar de ninguém, de modo a tomarmos as nossas decisões sozinhos. Tem a ver com eu olhar para a minha própria vida como se ela me pertencesse a mim somente, como se eu não vivesse em sociedade. Ninguém pediu para existir, toda a gente está aqui. Se existe, é porque houve uns pais que decidiram, de forma consciente ou inconsciente, não é? Depende, que a pessoa tenha existido. Ninguém, para existir, depende de si próprio. De onde é que surgiu essa ideia que nós somos independentes? Para existir, nós não dependemos de nós próprios. O que é tomar a cruz? Tomar a cruz não é, com certeza, carregar o problema. Às vezes, pronto, há pessoas que dizem: a minha mulher é a minha cruz.
Não é? A minha mulher é a minha cruz. Até pode ser. Até pode ser. Mas não é disso que Cristo está a falar. Não é disso que Cristo está a falar. Tomar a cruz é estar disposto a morrer para si próprio, para nos libertarmos para uma coisa bem maior do que aquela que nós temos. Bem maior do que aquela que nós temos. Morrer para si próprio é morrer para as nossas neuroses. Morrer para si próprio é morrer para as nossas dependências, que muitas vezes sem percebermos nós temos. Morrer para si próprio é morrer para aquilo que nós temos sempre a ansiar. Se eu tivesse aquilo e se eu fosse assim, então aí é que eu seria feliz. E então nós nunca vivemos no presente. Nunca. Estamos sempre a pensar no futuro. Ou então, morrer para si próprio é olhar para os outros e dizer, se eu tivesse aquilo. Qual é aquele grupo que canta a música, a mulher, o marido das outras, como é que é? O marido das outras é melhor, é o Diolinda, não é? Não, qual é? Azeitonas. Azeitonas? O marido das outras. O marido das outras é sempre melhor que o meu. Morrer para si próprio é compreender que dentro de nós há ganância, dentro de nós há inveja, que dentro de nós há violência. Esta tríade que muitos teólogos apontam como o interior do ser humano que provoca, enfim, muitos males neste sofrimento, muitos males neste mundo. Ganância, inveja, e violência. Quem é que não encontra ganância dentro de si próprio? Quem é que não encontra inveja dentro de si próprio? E às vezes nós nem temos coragem de admitir isso. Quem é que não encontra violência dentro de si próprio? Carregar a cruz é morrer para tudo isto. Carregar a cruz não é uma coisa negativa. Carregar a cruz é estar disposto a morrer para ressuscitar com Cristo. Tal como Cristo morreu, não para ficar morto, mas para ressuscitar, assim também nós podemos morrer para ressuscitarmos. E esta é a tarefa diante do cristão. Este é o queijo que o cristão tem à sua frente e que muitas vezes, porque se desorienta relativamente às outras propostas que a sociedade dá, ele abre o bico e larga o queijo. Vamos ser sinceros. Quem é que não gostaria de morrer para muita coisa que está dentro do seu coração? Quem é que não gostaria de morrer para muita coisa que está dentro do seu coração? Quem é que não gostaria de ressuscitar em paz, livre? E é exatamente isso que Cristo oferece. E é isso que eu estou a tentar aprender ao longo destes últimos anos. Eu só posso ser livre em Cristo quando eu estou preparado para morrer para mim mesmo. E agora aí sim nós já começamos a compreender os versículos 24 e os versículos 25. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Porque quem quiser salvar a sua vida está tão concentrado a si próprio que se vai desorientar, vai perder o foco. Não percebe que para ganhar a vida, ele tem que primeiro estar preparado para perdê-la. E no versículo 25, aí sim também compreendemos. Eu ganho o mundo inteiro, mas perco-me completamente. No outro dia estava a falar com um amigo meu que devido ao trabalho começou a considerar que a arrogância era uma coisa boa. Ele está a perder o foco. Porque o arrogante aparentemente faz do líder uma pessoa forte. É uma pessoa que, não admitindo o erro, pelo menos não dá aso a que o critiquem. Não abre ali uma brecha. E ele está a começar a perder o foco. Ele não percebe que o verdadeiro líder é aquele que está preparado para mudar, está preparado para reconhecer o seu próprio erro. Que o verdadeiro líder é aquele que está preparado para dar a sua vida para o bem da equipa quem está a dirigir.
E nós perdemos o foco muitas e muitas vezes, com as imensas propostas que nos dão. De que serve nós ganharmos o mundo inteiro para nos perdermos completamente? Completamente. Eu gostaria de terminar, e vocês não precisam de abrir, basta ouvir. Gostaria de terminar com esta seguinte questão que Jesus Cristo fez a Pedro. Já depois de ressuscitar, Cristo está com Pedro e faz-lhe a seguinte pergunta. Simão, filho de João. E ouçam só, eu não disse a indicação do texto de propósito, ouçam só. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse, apascenta os meus cordeiros. Versículo 16. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Jesus Cristo ama-nos. Deus ama-nos. Ele morreu por nós. E agora ele pergunta, amamo-lo? Agora ele pergunta de novo a cada um de nós. Nós o amamos. Nós compreendemos este amor. Nós sentimos este amor. Nós fomos alcançados por este amor. Até ele pergunta de novo. Amas-me? Mas isso significa que da mesma forma como para nos amar Jesus Cristo teve de morrer por nós, aquilo que nós somos chamados é morrer para nós mesmos, de modo a receber este amor de Deus. Deus pergunta-nos a todos nós neste momento, amas-me? Eu morri por ti. Estás disposto tu a morreres para ti próprio? Estás disposto tu a encontrar uma liberdade e uma paz que nunca encontraste na tua vida? Estás disposto tu a encontrares uma libertação de todo o peso que carregas às costas? De coisas que te dominam, de coisas que te amarram. Estás tu disposto a isso? Então ama-me. Isto é, morre para ti próprio. Morre para ti próprio. E entrega-te a mim. Não a mim, a Deus, obviamente. Esta é a pergunta que Deus nos faz. Porque quem ama, morre. Quem ama está disposto a morrer. Para se libertar para coisas muito maiores. E não é um caminho de facto fácil. Mas por isso mesmo é que nós temos o Espírito Santo em nós. Para nos ajudar a perceber passo a passo, dia a dia, o que é que significa tomar a cruz. Não é fácil, mas ainda bem que não temos de fazer pelas nossas próprias forças. Não é fácil, mas ainda bem que fazemos isto através da força do Espírito Santo em nós. E em última análise, do pouco que eu já tenho conseguido carregar a minha cruz, isto é, do pouco que eu tenho conseguido morrer para mim mesmo, do pouco que eu tenho conseguido morrer para mim mesmo, eu posso dizer que quero morrer mais para mim mesmo. Do pouco que eu já morri para mim mesmo, eu quero dizer que eu quero mais perceber quem eu posso ser nas mãos de Deus e não nas mãos dos meus traumas, dos meus medos, receios e vícios, etc. Quem eu posso ser nas mãos de Deus? Quem ama morre e Deus pergunta-nos se nós o amamos. Podemos orar.